Fala pessoal, beleza? Bom dia, né? Tá? Fizemos a enquete, né? Lá na nossa página do Instagram, tá? Trader Consistente 07. E o tema vencedor, né, da nossa enquete foi o que eu preciso, né? Estudar para trabalhar com day trade, tá? Foi escolhido o tema mais amplo, né, pessoal? Esse daqui é realmente a gente vai ter que passar por alguns temas, tá? Diferentes, né? A gente não vai poder passar só por análise, tá? Já que a gente está falando do que a pessoa precisa estudar, né, para trabalhar com day trade, né? Primeiro, né, entender o que é day trade, né, pessoal? Day trade é uma das principais formas, né, que os traders profissionais utilizam para ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Então, olha a palavra que eu usei, né? Os traders profissionais utilizam para ganhar dinheiro no day trade, tá? Se eu estou falando que traders profissionais utilizam, né, aí vem a pergunta, né, para o iniciante, tá? Por que eu disse traders profissionais? Porque esses traders, né, eles já desenvolveram a mentalidade, já desenvolveram técnicas, né, eles já têm, né, um conjunto de raciocínios, né, que são extremamente valiosos, né, para esse trabalho aqui, tá? Então, o day trade, né, para iniciantes, muitas vezes ele acaba representando apenas uma aventura, né? Por quê? Porque às vezes, pessoal, a pessoa não, não se aprofundou, ela não foi tentar estudar, né? Ela não foi tentar entender, por exemplo, os movimentos do mercado. E aí, às vezes, ela entra naqueles cursos ciladas, né? Que, extremamente apelativos, né? Que o camarada pega e escreve lá que você vai ganhar R$ 1.000 por dia. Agora, recente, eu vi um que o cara falou que com 5.000, né, não vou trabalhar com o nome, mas eu vi a propaganda, né? Que ele fala que com 5.000 em um ano você vai estar com 650 mil. Tá? Dá para dizer que é impossível, tá, pessoal? De maneira racional, dá para dizer que isso é impossível, tá? Então não dá para ganhar dinheiro com day trade? Dá. Mas começando, você sendo iniciante, e você transformar 5.000 em 650 mil em um ano é impossível, tá? Por quê? Porque aquilo que eu falei para você, isso daqui é o método que os profissionais utilizam para retirar algum dinheiro do mercado, tá? Então, a ideia do day trade, né, é que a gente consiga lucrar, né, com operações que podem durar poucas horas, né, elas podem durar minutos, né, e isso requer, né, habilidade técnica, habilidade intelectual, habilidade psicológica, habilidade emocional, tudo afiado, tá? Então, assim, para você ser um day trader, né, completo, tá? Para você ser um trader completo, você precisa de habilidade técnica, no mercado conhecimento é poder. Então, quanto mais você souber, não que você tenha que estudar tudo, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas você tem que ser muito, muito bom nessa leitura que você está fazendo, né? Você tem que ser top, né, nessa leitura que você está fazendo. Quanto melhor você for dentro da leitura, por exemplo, do teu trade system, né, disso daqui, por exemplo, dessa tela que a gente está olhando, né, se eu consigo entender, né, esses movimentos do mercado, né, eu tenho uma vantagem sobre outros traders, né, acabo desenvolvendo uma vantagem sobre outros traders. Essa é a ideia, né, de você, né, estudar e se dedicar, tá? Então, você precisa de habilidades técnicas, tá? Habilidades intelectuais, claro, né? Por quê? Porque você vai ter que reconhecer padrões, você vai ter que ler os contextos, né? Que é para você poder utilizar a habilidade técnica, tá? Você vai precisar de habilidades psicológicas, né? Porque você vai precisar reconhecer que o sistema matemático, por exemplo, disso daqui, é um sistema matemático positivo, né? Digamos que você fosse um cara extremamente ousado, né? E você comprasse praticamente em todos os sinais, né? Você fosse como uma máquina, você comprou aqui, né? Aí esse trade não andou, né? Você, por exemplo, tomou esse stop aqui, beleza? Você pegou e vendeu nesse gatilho. Esse gatilho aqui pegou, pagou cerca de quase 400 pontos até o volume ali. Beleza. Voltou a subir, deu gatilho de compra, você entrou aqui. Aqui pegou mais 250 pontos, né? Deu gatilho de venda, né? Você vendeu, né? E aí aqui você surfou mais quase 400 pontos. Deu gatilho de venda de novo, você manteve o stop aqui, você foi estopado, tá? Você vendeu de novo aqui, tá? Mantendo seu stop aqui no local correto, você pegou mais 500 pontos, né? Aproximadamente. E isso você vai repetindo, né, ao longo de todo o dia, né? Opa, deu gatilho de compra, entrei aqui, né, você não foi estopado.
Entrei aqui, né, mesmo com stop aqui, você não foi estopado. Entrei aqui, coloquei stop aqui, não fui estopado, tá? Então, sim, se você está praticamente atuando como uma máquina, quer dizer que você já não está mais gastando energia, né, para duvidar de você mesmo, nem para duvidar do trader, ou seja, você já domina isso daqui. Isso daí é uma característica de traders profissionais. Eles sabem que a probabilidade está a favor deles, tá? Você precisa entender que a probabilidade está a teu favor, né? Isso é uma característica de traders profissionais, tá? É entender e testar o seu sistema e validar ele, né? É pegar, por exemplo, isso daqui que eu fiz e pensar, pegar ali uma ferramenta de riscar, né? Opa, se eu tivesse comprado aqui, tinha tomado stop? Se eu comprei aqui, tomei stop? Se eu vendi aqui, tomei stop? Provavelmente, né? Porque voltou a subir. E depois deu gatilho de compra aqui, né? Então, se deu gatilho de compra, eu estou vendido, eu saio, né? Deu entrada aqui, stop está aqui, fui estopado? Não. Entrei aqui, coloquei o stop aqui, fui estopado? Depois sim, né? Se você não saiu aqui, já que não renovou máxima, né? Você acabou sendo estopado sim, tá? Aqui, fiz essa venda, né? Médias flat, né? Você reconhecer cenários, né? Por exemplo, aqui, esses cenários aqui você não opera, né? Esses cenários assim, né? A gente evita algum tipo de operação, né? As médias estão juntas, tá? Opa, fez um pullback, né? Deu gatilho de compra. Se eu comprei aqui, botei o stop aqui, beleza, pegou 1 para 1, né? Tá? Deu gatilho de compra, entrei aqui, fui estopado, caiu, certo? Vendi aqui, né? Já no final da tarde, né? A volatilidade já caiu. Vendi aqui, stop aqui, fui estopado, tá? Vendi aqui, né? Stop está aqui em cima, fui estopado? Não, deu para eu sair com ganho, né? Não voltou para me estopar ali, tá? Entrei aqui, stop aqui, fui estopado? Sim, eu seria estopado bem aqui embaixo, tá? Isso você mantendo a operação, né? Sempre por mais tempo, tá? Observando se ela está ou não, né? Renovando máximas e mínimas, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Mas você precisa, por exemplo, validar, né, o seu sistema operacional, tá? Uma das primeiras coisas que você precisa fazer é testar o seu sistema operacional. Por quê? Por que você tem que testar? Porque quando você faz isso, né, você acaba postulando, né, toda a ideia, né, de probabilidade. Porque se você pega, por exemplo, uma centena de dias e repete isso daqui que a gente fez, né, digamos que você pega aqui outro dia anterior, né, só pra gente fazer isso daqui rapidinho, né. Opa, vendi aqui, teve gatilho de venda, fui estopado? Não. Vendi aqui, fui estopado? Não. Vendi aqui, stop aqui, fui estopado? Não. Aí teve mais vendas, né, tá? Fui estopado em algum momento? Né? Sempre que você mantém o stop na entrada, no pivô, né, no ponto mais próximo ali, né, de onde você entrou, até então não fui estopado, porque aqui é tendência, né? Em tendência o preço não costuma voltar, né? Ele rompe pivô e continua. No máximo ele volta aqui para fazer um teste, por exemplo, numa troca de polaridade, né? Tá? Isso quando ocorre, né? Quando a tendência é muito forte, nem isso, tá? Mas fui vendendo, né? E o preço foi, né, a meu favor. E assim você vai testando, né? O sistema, opa, vendi aqui. De preferência, né? A gente cita lá para vocês, né? Gatilhos saindo das médias, são melhores gatilhos porque tem espaço para andar, tá? Opa, comprei aqui, fui estopado? Meu stop estava aqui. Não fui estopado. Outro gatilho, comprei aqui, né? Fui estopado? Não, né? Subiu. Comprei aqui, stop aqui, fui estopado? Também não, né, pessoal? Tá? E assim você vai, né? Repetindo. Meu ponto de entrada aqui, meu stop estava aqui. Meu ponto de entrada estava aqui, meu stop estava aqui, né? E assim você vai. Opa, lateralidade. E aí você vai reconhecendo padrões, tá? Fazendo backtest de momentos que você, né, evita buscar continuidade, né? Tá? Porque em lateralidade, subidas falham, descidas falham, né? Tá? Então você vai repetindo isso daqui, né, até você ganhar um parâmetro, né, de confiança, né, um tanto quanto mais pleno, né, dentro do seu trade system, né? E com isso você vai ganhando tempo de tela, né, tempo de leitura, tá? E claro, né, você vai aprendendo. Então, né, um bom trader, né, ele não precisa necessariamente ter um curso formal, né? Mas é interessante que você conheça, né, por exemplo, tá? Das escolas, né, pessoal? Sim, para ver em que você acabou, né, se identificando mais, tá? Como foi falado, né, conhecimento é poder. E aí você tem que tomar cuidado, né, com essa galera que, sabe, entrou no mercado, tal,
Mesma coisa eu, né? Se eu chegar para você e falar, olha, eu desenvolvi um método aqui que eu desenvolvi um método. Pessoal, sim, para mim, eu particularmente não acho que eu tenha capacidade de desenvolver um método, tá? Assim como eu duvido também da maioria dos traders que pegam e falam assim, ah, eu desenvolvi um método. Esse eu desenvolvi um método, sabe? A gente não está vivendo isso daqui. Por exemplo, o Al Brooks. O Al Brooks tem mais de 30 anos de operação com o mercado, mais de 30 anos de visualização, onde isso aqui ó, do sobe e desce, do gráfico de movimentação do preço. Tem livros e livros escritos sobre isso. Né? É um cara que dedicou a vida para isso. Né? Largou de ser médico, largou de ser matemático e foi trabalhar com isso aqui porque amou esse quebra-cabeça, né? Que é como ele cita, né, nos livros, né, o trader, né, entender essa leitura, né, como um grande quebra-cabeça, né, para você estar o tempo todo montando, né, as suas convicções, tá? E por isso, né, que a nossa leitura ela acaba sendo, né, de análise técnica com price action, tá? Já fui é, de de tape reading, né? Eu estudei tape reading, foi a primeira coisa que eu estudei. Não me adaptei, tá? O tape reading é a tentativa, né? Não usa um gráfico assim, né? Alguns até colocam um gráfico na tela, né? Mas é a ideia de você pegar ali o Times in Trade, né? O book de ofertas, tá? E identificar, né, mudanças nos movimentos dos preços criados, né, pelos grandes players, né? Para se posicionar na mesma direção de maneira bem rápida, tá? É interessante para fazer alguns scalps, né? Tem trader que consegue se manter mais tempo, tá? É, não digo, né, que não possa ser uma boa técnica, né? Mas eu não me identifiquei, tá? E não me aprimorei, tá? Na leitura de fluxo, certo? Então a gente tem, né, não vou falar da leitura de fluxo, né? Vou acabar falando aqui da análise técnica, né? Que ela estuda os movimentos do mercado por meio dos gráficos, tá? Que é isso daqui que a gente está olhando. Né? E com ela, né, o trader acaba buscando, né, mapear situações que aconteceram no passado, né? E que podem vir a se repetir, né? Então a ideia assim da análise técnica, né, é observar todo esse movimento que já ocorreu, né, com base no gráfico, claro, né, onde os preços sinalizam, né, pontos de resistência, pontos de suporte, né, uma tendência, tá? É uma estratégia apropriada, né, para tentar identificar se o preço vai subir, né, ou se o preço vai cair, né, ou se ele vai se manter num range, né, que é aquilo que a gente está falando aqui. Com base na análise técnica, né, por exemplo, quando as médias ficam sem direção, né, isso aqui, por exemplo, as médias ficaram sem direção alguma, certo? Estão todas juntas, inclusive, né? Ficou as médias sem direção, pessoal, paralelas, né? Nesse sentido, assim, né? Você está vendo, por exemplo, a média móvel de 50, assim, a média móvel de 20, assim, a média móvel de 9, assim. É, tentativas de novas máximas, pessoal, a tendência é falhar, tá? Então, isso daqui, né, é você reconhecer, né, um parâmetro. Assim como você reconhecer também que quando elas abrem, né, e todas elas acabam ganhando uma direção, né, o preço tem, né, uma probabilidade muito mais alta, né, de começar a vir a teu favor, tá? Beleza? Então, esse é um dos pontos, né, da análise técnica, né? Tentar identificar padrões, né, que já ocorreram, né? Então a gente vai memorizar mesmo, né? A gente vai observar que quando o preço está assim, opa, eu estou numa tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, essa tendência ela pode se esticar um pouco mais, eu posso ganhar um dinheiro aqui. Né? Na verdade é quando a gente realmente consegue ganhar dinheiro, né? Mesmo que seja uma tendência ali no M1, né? Que aí vai virar às vezes tendência no M2, no M5, tá? E aí o preço vai enfrentando as dificuldades, né, de virar essa tendência nos time frame maiores, tá? E além disso, né, a gente tem o price action, tá? Que é para mim, price action vem do All Brooks, tá, pessoal? Eu nem considero tanto outros autores, né? Eu gosto muito do All Brooks, Oliver Vélez, né? São dois traders, né, que usam bastante a questão do price action, né, de barras, né, de leitura de barras, tá? O Oliver, né, tem toda uma leitura também de barras, né, inclusive de não perder mais que uma barra, né, uma característica interessante das entradas, né, de gatilho dele, apesar que às vezes ele entra em barras elefantes aí, uma barra também é a barra, tá? Então o price action, né, ele é um tipo de análise técnica, né? Só que ele não utiliza indicadores, né? Ele não vai utilizar, por exemplo, as médias móveis, né, os osciladores, apesar que o All Brooks utiliza a média móvel de 20, tá? Então ele já é um pouquinho diferente dos demais. Então a decisão dos investidores, né, elas acabam
sendo baseadas na movimentação do preço, né? Única e movimentação do preço, né? Que cria, né, essa trilha no gráfico, né, de movimentação aqui, né, revelando, né, a disposição do mercado entre continuar, né, derrubando ou aumentando os preços, tá? Então o price action, né, ele toma decisões de compra ou de venda, né, claro, baseadas somente no movimento realizado do preço, né, tá? E quem opta, né, por essa escola de estudo, né, ela tem um gráfico mais limpo, tá? Que é a sua principal característica, né? No nosso caso, né, a gente acabou fazendo um mix, né, pessoal? Por exemplo, a gente usa a média móvel de 200. Quem que utiliza a média móvel de 200, né? Quem que eu vi utilizando a média móvel de 200, né? Que autor? A primeira pessoa que eu vi que introduziu a média móvel de 200 no gráfico foi o Oliver Vélez, né? Pelo menos em estudos que eu fiz, tá? E aí a gente utiliza essa média, né, para entender, né, como que o preço tá, né? Para mim essa média aqui, ela é quem me diz onde está a tendência, tá? Perguntaram para mim assim, como que você vê a tendência no gráfico? Eu vejo ela como micro tendência, quando ocorre um alinhamento entre a 9, a 50, tá? E a 20, né? E reconheço um super alinhamento quando ele está acima de todas essas médias aqui com a 200 também, tá? E aí é o Fab 4, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Fab 4, Fabulous 4, né? Se você não conhece, seria quando o preço entra numa super tendência, né? Então ele tem uma super probabilidade, né, de ter continuidade, né? Aqui ele virou, por exemplo, um Fab 4 de venda e a partir desse momento aqui Fab 4 de compra, tá? Então, os preços vieram trabalhar abaixo da 20, né, abaixo de todas as médias aqui, ó. Todas as médias vieram também abaixo da 20, tá? Para mim isso daqui é extremamente importante, né? Para virar realmente um cenário de baixa, eu não gosto de ver só isso daqui, ó. Aqui o preço veio abaixo da 200, tá? Mas as médias não. Aqui, ó, estão as médias e estão o preço, tá, abaixo da 200. Então ele tem muito mais probabilidade, né, de continuar essa movimentação de baixa, tá? Isso daqui são estudos que você precisa fazer, né, como para trabalhar com day trade, né? Você precisa reconhecer esses parâmetros da mesma forma que eu reconheço, tá? Vocês vão precisar gastar um tempo, né, estudando. Não todo o tempo, né? Você pode dividir, por exemplo, seu tempo estudando, seu tempo aplicando um replay de mercado, tá? Ou uma parte do tempo fazendo backtest, certo? Tá? Então, depois de dominar, né, uma dessas escolas, né, de você estudar, né, tá? E tem no canal ali, né, pessoal, na playlist ali tem muito conteúdo gratuito ali e que é muito interessante você, né, tá adquirindo, já que conhecimento é poder, né? Aqui, quanto mais você souber, e eu não digo assim, eu vou colocar um indicador aqui, eu peço a vocês, né, que vocês deem uma, um voto de confiança para sua leitura, para tentar pegar essa ideia de leitura barra barra, né, pessoal? De entender, né, de olhar realmente para essa barra e caramba, essa barra aqui foi uma boa barra, né? Ela está rompendo as médias, eu tô vendo aqui que eu tô tendo um fundo mais alto, né? Então, pô, faz sentido eu pegar essa movimentação aqui até um topo anterior ali, ó, vou pegar 300 pontos, tá? Aqui é contra a tendência, né, pessoal, preço, né? E aí encarar que tinha que ver o API do dia anterior, né? E aí são itens do nosso operacional, né? Topos, tá? Marcador de topos e fundos, né? Pra gente observar melhor isso de maneira mais próxima, tá? E depois de dominar, né, uma dessas técnicas, né, que você vai ter que se aperfeiçoar, né, é hora de você entender, né, as movimentações do preço, tá? Porque dependendo da escola, né, que você usou, né, você vai ter que se aprimorar, né? Então é um conjunto, né? Geralmente é um conjunto de definições, tá? Que nos levam, né, a uma tomada de decisão, tá? Por que eu digo conjunto, né? Porque normalmente você faz essa entrada aqui associando com a leitura, por exemplo, do contexto, né? Aqui, de repente, ó, se você está atento, você começou a observar, né, que o preço fez essa máxima, né? E essa mínima aqui ficou mais alta, e aqui ele veio renovar a máxima, né, ele renova essa máxima, e aqui ele acabou deixando uma mínima de novo mais alta, né, deixando a possibilidade do preço de novo vir aqui testar, né, níveis acima dessa máxima, tá? Então, você soma, né, é um conjunto, né, nunca é uma coisa só. É isso que torna, né, essa leitura do preço tão complexa, né, principalmente para quem está começando, porque às vezes a pessoa
ainda não conseguiu desenvolver, né, essa atenção, né, a esses parâmetros, tá? E aí tem muito mais coisas, né, que você vai adquirindo com o passar do tempo, né, que é distanciamento das médias, tá? Como que o preço chega, por exemplo, num suporte, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui no nosso Trade System, né, a gente tem esse marcador de suporte e resistência por volume, né? Então o preço veio beijar essa movimentação aqui, afastado das médias, né? E aquela ideia que eu falei, por exemplo, o rompimento da 200, ó, aqui, ó, que o preço e as médias romperam a 200, ele também é válido para essas regiões, né, pessoal? Qual que era o tempo, né, o timing, por exemplo, para 9 romper isso daqui, para 20 vir romper isso daqui, para 50 vir romper isso daqui, né? Quando o preço chegou aqui, tá? Quando o preço chegou aqui, a 50 estava aqui, ó, tá? Olha a distância que o preço estava da MM50 quando o preço atingiu essa região, né? Então, a gente pensa, né, na probabilidade do rompimento dessa movimentação, tá? Distanciamento das médias, né, entender as médias como localizador, né, como rastreador de tendência, né, todas as três aqui apontadas para baixo, tá? Então tem muitos fatores, né, realmente para a gente estar, né, estudando, né, aqui para ser um day trader. Eu ainda nem cheguei na parte de pensar na parte de psicologia, né? A gente está falando aqui da parte técnica, né, pessoal? Você não vai ser um bom trader só com a parte técnica, né? Porque se vocês começaram agora, né, para quem está começando agora, aí a pessoa pega e vem ali para o simulador, né? E aí no simulador, por exemplo, no simulador a pessoa consegue, né, fazer isso daqui, né, que eu falei. Por exemplo, vender em todos os gatilhos de venda. Opa, deu gatilho de venda, vamos embora. Pega uns pontos ali. Opa, deu gatilho de venda, beleza, fui estopado aqui, né? Ah não, aquela contra-tendência e tal, já não tinha muita coisa para eu estar fazendo, né? Estava aqui do lado da máxima do dia, né? Opa, uma, duas, três puxadas, olha, uma wedge aqui, legal. Vendi aqui, stop aqui, pô, 600 pontos, tá? Opa, não renovou máxima, né? Veio aqui, falhou na média móvel de 50, falhou na VWAP, né? Deixou o gatilho aqui, vou entrar aqui, mais 300 pontos. O que é isso daqui, pessoal? Suporte por volume. Opa, suporte por volume, interessante. Fundo mais alto. Gatilho de compra, vamos entrar aqui. Né? 1000 pontos. Né? Tá? Só que quem está começando, né, no simulador ainda não entendeu que isso daqui, quando você vem para a conta real e coloca o dinheiro real, as coisas mudam bastante. Tá? Não dá nem para a gente dizer que isso daqui muda um pouco, né, quando a gente está começando. Né? Isso daqui muda bastante. Tá? Até porque, né, aqui a gente acaba experimentando a dor da perda, né, pessoal? E essa dor da perda, ela cega um pouco a gente. Aí ela vem o medo, né, aí vem outros fatores, né, que deixam a gente mais desequilibrado. E aí a gente não consegue, por exemplo, ver, né, que você simplesmente comprando, né, nos gatilhos aqui, ó, durante toda essa movimentação, né, exceto aqui, né, que você acabaria sendo estopado, né, mas aqui não, né, porque aqui já tem esse outro fundo mais baixo, tá? Trade saindo das médias, né, e o preço acabou, né, praticamente tendo continuidade até chegar ali numa máxima, né, de 1.000 e tantos pontos, tá? 1.000 e tantos pontos eu digo de movimentação, né, pessoal? 1.500 pontos, tá? Então a gente também tem que ter um bom senso ali. O preço não vai subir o dia inteiro, né? Até isso, né, são características, né, que você precisa. Por exemplo, você precisa olhar, a gente repete nos vídeos, né? A gente faz uma análise do diário, né, para ver se tem espaço. A gente faz uma análise dos 60 minutos para ver se tem espaço, né, para esse trade evoluir. Aí a gente vai lá para os 5 minutos e aí a gente vai filtrar alguns gatilhos de entrada no 2, no 1, né, porque deixam stops menores, deixam mais gatilhos, né, tá? Acaba tendo mais entradas, né, aqui, por exemplo, nos 2 minutos, né, do que nos 5 minutos, é claro, né? Só que eu mantenho na tela, né? No nosso caso aqui, eu trabalho com análise técnica, né, e com a leitura do triple screen, né, pessoal, que tem nos vídeos ali, tá? Para vocês também aí deem uma olhada ali, tá? Então, ser day trader, né, pessoal, você vai precisar saber a hora certa, né, de entrar em uma posição, né, e é fundamental ter alvo, ter stop bem claro, né. Os alvos, né, eles precisam, né, tá aliados, né, na hora de realizar o lucro, tá, e evitar que uma estratégia vencedora, né, se transforme em prejuízo, né. E aí, né, você precisa, né, de parâmetros, né.
sabe? É entender que, por exemplo, quando as médias móveis estão assim, né, extremamente descendentes, né, elas atuam como resistência. Quando elas estão extremamente ascendentes, né, o preço volta. É quando ocorre pullback, né, pessoal? As médias ascendentes aqui, ó, aqui a gente tem um pullbackzinho, né? O preço veio acima das médias, retorna a elas, né? A 9 e a 20 já estavam ascendentes. E aqui a gente tem um PC, né? Stopzinho de 150 pontos, pagou 300, tá? Desculpa. E aí você tem, né, que tá com isso, né, esclarecido já, né? E o stop, né, pessoal, ele estabelece, né, o que é o stop, né? Eu lembro de uma palestra antiga, né, do Stormer, né, que ele citava o stop como sendo teu ingresso, né, de entrada para participar do trade, tá? Então, se você comprou aqui, né, que deu esse gatilho, né, seu stop está aqui, correto? Esse stop aqui que a gente falou, né, de 150 pontos, né, que aqui é um pullback, tá? Certo? Sempre mantendo a ideia de estrutura, né, fundo mais alto, tá? E aí aqui é um pullback, né? Então essa ideia aqui já fortalece um pouco, né, nossa possibilidade de leitura, fez um topo duplo, né? E aí ficou, né, a possibilidade do preço vir a níveis mais altos, tá? E nisso, né, isso daqui é teu ingresso, tá? Esse é o teu stop, esse é teu risco, né? O risco que você corre para entrar nessa operação para poder ganhar duas vezes, uma vez e meia, duas vezes o seu risco inicial, tá? Então, o seu stop, né, ele precisa estar claro, né, na operação que você entrou. Por isso que é mais complicado, por exemplo, a gente entrar numa operação que tenha uma volta em V, né, pessoal, que nem essa aqui, né? Essa operação aqui ela não deixou tanto espaço, né, pra gente pensar no stop. Ele tem um gatilho aqui, certo? Depois ele fez esse pullback aí. No pullback, beleza, aqui deu uma melhorada, né? Tá? Fez o pullback, né? Aí você ficou com uma entrada aqui antes do topo duplo de novo. Então, mesmo que chegasse ali no topo duplo, você podia colocar a sua entrada no break-even e assistir. Falei, se voltar isso daí, né, eu saio no 0 a 0 ali, eu saio com 10 pontos para pagar as custas, tá? Até porque a gente não sabe se o preço vai romper a região ou não, né? A gente tem a expectativa, a gente tem a probabilidade, né, já que as médias estavam extremamente ascendentes, né, aqui, tá? Mas a garantia plena, né, de que o preço vai romper, por exemplo, a média móvel de 200, ou que ele vai romper o topo duplo, né, a gente só vai ver quando ela acontecer, tá? Então você tem que ter essa ideia, né, ali, tá? Do stop, né, ser aceitável na operação, né, para evitar perdas inesperadas, tá, pessoal? Então, para você ter esse sucesso, né, no day trade, né, é fundamental que você determine metas, tá? Estabeleça um limite de perda diária, né, e entender, né, que a sua estratégia ela é lucrativa, né, a longo prazo, tá? E antes de ir para o mercado, né, não deixe de testar, né, o seu operacional ali, tá? Aqui no caso a gente tem o nosso operacional montado, ele é baseado nesses gatilhos de entrada em price action, tá? Associado à leitura de análise técnica, tá? Então são os dois associados aqui que nos trazem esses gatilhos, né? Por isso que a gente não vê, né, gatilhos de venda, tá? Durante essas movimentações, por exemplo, de pullback, tá? Por quê? Porque ele é voltado, esses gatilhos eles estão aqui para ser, né, para aparecerem, né, somente em padrões, tá, de, de tendência, né, pessoal? Então, sem uma tendência prévia, né, a gente não tem gatilho, né, tá? Então vocês conseguem observar aqui, ó, mesmo quando às vezes a gente tem um bom pullback, né, acaba não tendo gatilho por essa razão, tá? Então, tá começando? Utiliza o simulador, né, para treinar suas habilidades, para aprender a clicar aqui no botãozinho de comprar, aprender a clicar no botãozinho de vender, aprender quando comprar, quando vender, né? Treinar, né, pessoal? Para que você não faça, né, aqueles erros básicos de iniciante. Ah, eu queria comprar e eu acabei vendendo, né? Aí não dá, né, pessoal? Aqui já, como foi falado, aqui na conta real é a Fórmula 1. Traders profissionais utilizam esse espaço aqui para ganhar dinheiro, tá? Com psicológico afiado, com habilidades técnicas treinadas, tá? Com vantagens específicas por conta dos seus operacionais, tá? Então, aqui é um sistema, né, que para você ganhar dinheiro, você precisa ter paciência, né? Você precisa de muita disciplina, né? Por que eu falo agora de disciplina, né? Porque você não pode operar contra isso daqui,
tá? Às vezes, né, a gente tem... Já tive assinante, pessoal, que a pessoa assim, a pessoa foi lá, comprou o operacional, né? Aí ele pega e fala, cara, eu fiz a entrada ali, né? Por exemplo, deixa eu ver um ponto aqui. Aqui, por exemplo, vi essa barra aqui, né? De retorno, tá? Vi essa wedge, tá? Quando chegou na 20 eu vendi. Por exemplo, vendeu bem aqui. Não tem gatilho de compra, né? Aqui já era um Fab 4 de compra, tá? Ou seja, já era uma super tendência. Mas deu uma boa barra de ignição. Cara, não está no Trade System a venda. Mas deu uma boa barra de ignição, podia ter continuidade. Tudo bem, podia. Só que se fosse ter, por exemplo, continuidade, né, provavelmente ia descer um pouco mais, fazer um pullback, as médias iriam realinhar e ia romper a mínima e o preço ia continuar. E dava para você vender bem aqui, tá? Com as médias já realinhadas, né, com algo um pouco mais contextual. Tá? Ou seja, já a favor de pelo menos um pedaço de uma tendência. Né? E a pessoa vendia. Né? Vendia aqui. Em cima, por exemplo, da média móvel de 200, que é um suporte, o preço veio acima dela, voltou, então tinha dois suportes aqui. Pouco abaixo tinha a média móvel de 50. Vendi, achei que já ia descer. Achei, né? Então, assim, você vai precisar de disciplina para seguir isso daqui, né? Isso daqui, pessoal, é um trade system construído com base em leitura de price action de Al Brooks, com base em algumas ideias de Oliver Velez, né? Com base em análise técnica clássica, né? Com base em estruturas de mercado de teoria de Dow, tá? Com base em ondas de Elliott, né? E aí aqui tem um ponto interessante, né? Que é uma característica básica, né? Que o que eu preciso estudar, né? Aqui agora falando de análise do preço, né? Que é a mesma coisa, né, pessoal? Que está em comum entre o Al Brooks, entre o Oliver, entre Dow, né? Entre Elliott, tá? O que tem em comum, pessoal, entre todos esses autores? Né? Esses dias até me fizeram essa pergunta, né? O que eu via, né, em comum nesses autores que eu já estudei? O que eu vejo em comum deles, pessoal, é que todos eles falam de estruturas de mercado, né? Seja rompimento, onda A, né? Tá? Seja essa ideia de que o preço ele precisa de um ponto de partida, né? Que seria o rompimento, tá? Que seria a onda A, a onda B, correção, tá? A onda 3, né? Que seria a nossa onda de entrada, né? Que seria no pullback. O que eu vejo de incomum entre eles? Todos eles trabalham em estruturas de mercado. Se todos eles trabalham em estrutura de mercado, pessoal, é porque estrutura de mercado é o ponto mais importante, tá? Eles chamam de nomes diferentes, né, tal. O Al Brooks ele pega e traça ali, quando que eu posso vender? Eu posso vender, por exemplo, depois de um gap de média com uma MTR, né? Só que se você prestar atenção, né, quando ocorrer, por exemplo, já aqui, por exemplo, um gap de média, que aconteceu aqui, ó, né, que é quando a gente tem, acabou nem acontecendo aqui, né? Mas digamos que tivesse acontecido, aqui, ó, achei. Bem aqui, pessoal, tem um gap de média, né? Duas barras fechando abaixo da 20, né, sem tocar suas extremidades. Para o Al Brooks eu só posso vender, por exemplo, depois de um gap de média. E depois do gap de média ele ainda espera uma MTR, que seria o quê? Um último suspiro dos comprados para a gente poder pensar em vender. Aqui acabou-se o último suspiro sendo bem alto, tá? Mas se você parar para pensar dentro de estrutura de mercado, né, acaba sendo a mesma coisa. Tá? Então por isso que eu acabo falando sempre para vocês, prestem atenção na estrutura. Né? Quando que eu posso vender? Né? Eu posso vender a partir do momento que falhou a estrutura de mercado. O que é falhar essa estrutura de mercado? É falhar um rompimento de topo. Né? Opa, veio aqui e fez um topo duplo, não rompeu. Falhou a estrutura de mercado. Posso começar a vender aqui. Tá? Aqui é a venda mais segura que você vai poder fazer. Tá? Assim como você só pode pensar em comprar, né, quando falhar. Né? Aqui, quando que a gente teve essa ideia? Né? A gente teve essa ideia aqui nesse pullback. Por quê? Porque essa volta em V aqui foi muito bruta, né, pessoal? Ela voltou demais. Aqui foi o primeiro pullback, né, que poderia ter sido, por exemplo, aqui embaixo. Né? Normalmente o preço ele não vai tão longe, né, em tendência de baixo, né? Ele volta a subir devagarzinho. Né? Normalmente ele desce de elevador e sobe de escada. Tá? E aí ele subiu de uma vez. E aqui só que foi
fundo mais alto, né? Que a nossa estrutura de baixo ela vinha aqui, ó, tá? Veio aqui, né? Tá? Vinha aqui fazendo fundos, né? Cada vez mais baixos. E aí ele veio fazer o topo mais alto aqui, certo? E aí aqui mudou a estrutura. Então aqui era o ponto mais seguro para você pensar em comprar, né? Se você quer ter alta probabilidade de acerto, lembre disso daqui, tá? Isso é algo essencial, tá? Que eu considero como essencial que cada um de vocês que está começando entenda isso, que é isso é um movimento natural do preço, tá? Primeiro, para você evitar de ficar muito afobado, né? Ah, eu entrei comprado aqui, mas aqui está descendo, né? E aí eu já vou meter meu stop aqui no break-even, cara, você vai sair no break-even, né? Break-even não, né? Aqui nesse topo. Provavelmente você vai sair, porque geralmente é onde tem troca de polaridade, né? Igual aqui, ó. Tá? Ah, entrei comprado aqui. Aí o preço vem, esticou bastante, aí voltou a cair. Falei, vou colocar meu stop bem aqui, ó, no ponto do pivô. É bem onde o preço tende a vir, né? Para testar essa região, porque aqui é um suporte, né? Então, não façam isso daqui, né? Você pode mover o seu stop para cá depois que você vê esse rompimento de pivô aqui, né? Tá? E aí você pode sim mover seu stop para cá. Beleza? Então, se atentem muito a isso aqui. Estruturas de mercado, sabe? Vai ser das mais complexas às mais simples, né? Às vezes você vai ver algo que é muito claro, né? O preço estava vindo, né, bonitinho, fazendo a sua estrutura de mercado de alta, e de repente ela afunda bem, volta e faz um topo duplo, certinho, né? Toca na região, faz um topozinho menor, rompe esse fundo aqui, né? E aí ele, né, desinvesta em descer de novo, né? Às vezes você vai assistir, né, que é aquela mais chata, tá? O preço está lá na tendência de alta, aí ele pega e fica nisso aqui, ó. Aí de repente você começa a observar topos mais baixos, né? E aí às vezes vai fechando um triângulo aqui, né? Que é o modo rompimento. Ele veio deixando topos mais baixos. Triângulo, pessoal, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, tá? Às vezes a gente presta atenção nos sinais, né? Se ele tenta, por exemplo, renovar a mínima, né? Aí fica um pouquinho mais vantajoso para a gente pensar nisso aqui. Ele não renova a máxima, mas está renovando mínimas, aí ele faz esse tipo de movimentação, aí acaba esticando a movimentação. Então, assim, observe a estrutura de mercado, né? Para tudo que você for pensar em tomar de decisão, observe a estrutura do mercado. Quero comprar, vamos pegar aqui outro dia, né? E aí falando de novo sobre técnica, né, pessoal, tá? A gente está falando aqui basicamente sobre análise gráfica, né? E aí vocês perguntaram o que eu preciso estudar, né, para ter sucesso no day trade, né? Para mim isso daqui é extrema, sim, extrema mesmo importância. Por quê? Porque se você acostuma a ler isso daqui, por exemplo, opa, renovou de novo, opa, renovou de novo, opa, renovou de novo, né? Opa, aqui foi a primeira renovada de máxima que teve de toda a movimentação. Ó. Se você pegar os topos aqui, ó, nenhum voltou para testar, tá vendo? Isso era uma tendência, né? Aqui renovou, opa, aqui eu posso pensar em comprar, beleza? Então você não se antecipa, né? Você não tenta pensar em comprar aqui. Como eu falei para vocês, já vi, né, a pessoa virar assinante, aí eu pego, às vezes a gente vai conversar com alguns ali e falar, aí a pessoa, hoje eu tomei loss. Eu falei, mas o que você fez, né? Que, por exemplo, igual numa movimentação dessa, né? Aí a pessoa, eu tomei loss. Mas onde que você vendeu, né? Tá? Onde que você vendeu? Eu falei, eu não vendi, eu comprei. Eu falei, pronto, né? Eu comprei, eu achei que ia subir porque já tinha caído muito, né? Eu falei, eu comprei, por exemplo, bem aqui já, né? Tá? E acontece, né, pessoal? Aí é a questão da disciplina, né? Que se você tem um trade system claro, né, que tem gatilhos a favor da tendência e você compra contra ele, né, aí você está, né, completamente errado, né? Você está completamente indisciplinado, né? Você está tentando ainda encontrar topo e fundo do dia, né? Com base em ideias que estão naquela já caiu muito, não vai cair mais, tá? O Al Brooks ele tem uma fala, né, que eu já falei algumas vezes para vocês, que é uma tendência, ela pode se manter muito mais tempo do que sua conta consegue aguentar, tá? Então, cuidado com isso, né, porque às vezes faz tempo que a gente não encara, né, um dia assim, por exemplo, de tendência
né, trend from the open, né, pessoal, que é o qual o Brooks chama de tendência desde a abertura, né. Faz um tempinho que a gente não vê, por exemplo, esses dias, né, o preço ele está com movimentações mais complexas, né, não está tendo dias, né, com movimentações assim bem direcionais, né. Ele faz alguns movimentos, tá aqui um dia, ó. Esse dia aqui foi praticamente, né, de tendência desde a abertura, né. Tem 2.000 pontos, né, pessoal, de movimentação, tá? Apesar dessa lateralidade aqui, né, dessa acumulaçãozinha, né, depois acabou esticando de novo, né, mas fazia dias, né, que a gente não tinha dias tão direcionais. A maior parte do tempo, né, o pessoal que não conhece, por exemplo, o Brooks ele trabalha muito essa questão de ciclos de mercado, né? Ele cita o modo rompimento, né, que é quando a gente tem gaps abertos. O modo rompimento ele migra muitas vezes para um canal estreito, depois para um canal amplo, né? Ali de movimentação do preço, né? Não que precise ter todas essas movimentações, né? Dentro de uma sequência ideal, né? Mas, por exemplo, aqui a gente consegue observar que o preço está trabalhando em uma lateralidade, né? Ele volta para testar o fundo, testou uma máxima, esticou, voltou, né? Aí é característica desse tipo de cenário, né? De lateralidade, né? Tá? Aqui seria um canal de baixa complexo, né? Com correções profundas, tá? Olha o tamanho dessa correção, né? Ela quase volta 100% dessa barra, tá? Mas a gente vê que os fundos estão ficando mais baixos, tá? Então, é interessante você voltar alguns vídeos lá, né, e pegar essa sequência, né, de ciclo de mercado, tá? Porque eu também considero outro ponto muito interessante para você pensar em onde você pode, né, se posicionar quando você identifica o ciclo, né? Quando você identifica um rompimento de um ciclo, né? Aqui, ó, ele vinha fazendo mínimas mais baixas, tá? A gente liga uma wedge, tá? O preço está longe das médias, né? Qual que era a probabilidade, por exemplo, das médias romperem isso daqui junto nesse mesmo instante aqui, pessoal? Rompimentos bons, né? Quando que eu considero aqui que teve o rompimento da 200? Como eu falei para vocês, quando as médias também romperem o preço, tá? Aqui, né, houve, né, um Fab 4 real. Aí eu começo a acreditar, né, realmente na possibilidade do preço esticar muito mais a meu favor, tá? Na ponta compradora. O simples teste, né, a simples vinda do preço acima, sozinho, sem as médias, né, igual essa movimentação aqui, ó, tá? Para mim isso daqui não chega nem perto de ser rompimento, tá? De eu acreditar que isso daqui já vai andar. Então você precisa também, né, criar esses parâmetros, né? Você pega esses parâmetros de leitura que eu estou falando para vocês e adota, né? Porque assim você reduz todo o tempo, né, da sua estrada, né? Você não precisa ganhar essa percepção errando, né, pessoal? Acho que essa é a principal ideia, né? Tá? E assim, o ideal, né, para quem está começando mesmo, é que passe um tempo no simulador, né, para depois, né, você encarar o mercado realmente de frente, né, pessoal, tá? E entender, né, que quando você vai para a conta real, né, você não pode correr risco desnecessário, você não pode, por exemplo, se alavancar de maneira expressiva, né? O ideal é que você opere por um bom tempo ali com um contrato, tá? Até porque você vai precisar ainda de tempo de tela, né? Assim, não dá para pensar que isso daqui vai ser um projeto assim de curto prazo, tá? Até porque você vai ter que formar, né? Que é a parte mais árdua, né? Que eu acho que é desse trabalho, é formar um bom emocional, tá? Então, o importante é começar, né? De forma menos ousada, tá? Até que você tenha uma confiança, né? Para ir aos poucos aumentando os contratos. Lógico, quando a gente pensa assim, eu vou trabalhar com mais contratos, eu vou ganhar bastante dinheiro. É claro, né? Essa, não, sem hipocrisia, essa é a função desse trabalho, né? Você desenvolver habilidades para que você futuramente, por exemplo, pegue um gatilho desse daqui, né? E pegue seus pontos ali, ó, por exemplo, 500 pontos por dia, né? Que nem a gente fez naquele outro desafio, né? 500 pontos por dia, 2, 3 trades ali, você realizou o seu dia. Você fecha o seu computador, desliga e deixa para o dia seguinte, sabe? Você também tem que desenvolver essa ideia de não ganância, tá? Você não precisa pegar todos os pontos do mercado, exceto num dia de super tendência, né? Aí você pega e fica mais um pouco, né? Mas você tem que entender, né, que você precisa fazer um pouco por dia, sabe? Fazer R$ 50 por dia, para quem está começando ali, R$ 50 por dia, você vai criar um hábito de ganhar por 3 meses, né? Vai conseguir engordar um pouco a conta, né?
E você vai podendo estudar também enquanto você está operando leve, né, pessoal? Você vai formando conhecimento, tá? Você vai validando essas coisas, por exemplo, que nem essas coisas que eu vou falando para vocês. Você anota isso e você vai validando. Você cedo acorda, você vai estudar, né? Outro ponto extremamente importante aqui para quem está começando é fazer diário de trade, né? Opa, fiz essa entrada aqui, essa entrada deu errado. Opa, rapaz, eu vendi ali e não tinha gatilho de venda, eu vendi porque eu achei. Pronto, você já reconheceu o que você fez de errado nesse dia. Né? Reconhecer aquilo que você está fazendo de errado aqui é tão importante quanto aquilo que você reconheceu de fazer certo. Tá? Fiz certo, opa, entrei aqui, saí onde? Saí muito rápido. Olha, subiu mais 600 pontos depois do ponto que eu saí. Por que eu saí? Tá, eu saí porque chegou na minha premissa, perfeito. Né? Saí porque eu estava ansioso. Opa, eu preciso corrigir, né? Eu tenho algo a corrigir. Eu fui estopado. Onde que você colocou o seu stop? O que você usou? Stop técnico? Né? Entrei nesse gatilho aqui e coloquei meu stop aqui. Ah não, eu entrei nesse gatilho, né? E coloquei. Deixa eu ver aqui. Uma entrada aqui. As entradas em tendência, né, pessoal? Normalmente o preço não tende a voltar mesmo, né? Contra você, né? Não volta aqui, né? Essa aqui. Essa aqui tá legal. Aqui, né? Comprei nesse gatilho, né? E coloquei meu stop aqui. Aí subi um pouco, eu peguei e movi meu stop aqui para debaixo da primeira barra, né? E aí acabou voltando e fazendo pullback e me estopou, tá? Você antecipou demais seu pullback. Por que você antecipou demais seu pullback? Porque não teve um novo rompimento para você mover seu stop, por exemplo, para cá, né? O que você quer ver, né? Aquilo que a gente falou, a estrutura, certo? Quando que essa estrutura mudou? Quando teve um rompimento de um novo pivô, né? Aí você podia até trazer para cá, ó, né? Opa, novo pivô rompido, trago para cá, né? Tá? E assim sucessivamente, né? Opa, testou o novo pivô, já trago para cá. Eu vou ficar pagando para ver, né? Vou levando meu ganho mais para o alto, tá? E se tornar constante, né, pessoal? Acho que esse é o principal desafio, né, de ser trader, né, pessoal? Você vai precisar de muita disciplina, tá? É um processo de médio, longo prazo, tá? E que exige muita disciplina. Muita disciplina também para não operar, né? Por exemplo, aqui, ó, o preço ficou entre as médias, com vários dojis, sobreposição de barras, né? Então uma confusão louca. Você vai ficar metendo ordem aqui, né? Você tem que reconhecer que tem momentos ímpares, né? Que é você memorizar mesmo, né? Você sentar, se debruçar aqui. Tem momentos ímpares, ó, as médias estão alinhadinhas, né? Tá, essa daqui tá azul, essa outra aqui também, né? Entender as peças do Trade System, volta o vídeo lá e assiste, né? Para você se familiarizar, né, com ela. Tá tudo vermelho aqui, eu posso estar pensando em vender, mas de maneira mais fácil, tá? É bem visual também, justamente para poder te auxiliar, né? Tá? E é importante, né, você traçar metas realistas, né, e ter um bom gerenciamento de risco, né, pessoal, tá? E aí, eu deixei um pouquinho do gerenciamento de risco, né, pra gente falar aqui agora no final. Como que eu vejo, né, essa ideia de gerenciamento de risco? Eu particularmente, eu penso gerenciamento de risco assim, né? Se você focar, né, na leitura e pegar bons movimentos, você vai fechar, né, a grande maioria dos seus dias positivo, tá? Essa é a ideia de um trade system seguidor de tendência, né? A única tarefa sua é sentar e se debruçar para pensar assim, falei, olha, eu não posso comprar quando as médias ficarem meio emboladas assim, quando as médias ficarem de lado, né? Falei, eu estou pensando em vender, mas a 20 está meio ascendente, né? Isso aí já não está mais tão positivo para mim, tá? Você tem que reconhecer esses cenários, né? Essa é a sua tarefa. Por quê? Porque aqui é quando você tem menos probabilidade de acertar. Opa, as médias estão ascendentes, eu estou vendo o gatilho saindo das médias. Aqui é a tua hora de brilhar, tá? É a hora que você realmente encara as entradas ali, pega elas, mantém seu stop no local correto e algumas você vai poder acompanhar, né? 438 pontos, tá? Por quê? Porque é um cenário mais favorável a você. E lógico, você vai ter que operar os cenários mais favoráveis a você, né? As médias descendentes, né?
gatilho saindo das médias. Ah, voltou um pouco aqui, meu stop tá aqui, cara, não pegou, né? Vendi aqui, meu stop tá aqui, né? Pegou? Não, né? Você pegou 500 pontos, tá? Você tem que reconhecer cenários, tá? Se você quer ser um trader de sucesso, você tem que reconhecer cenários. E aí, né, falando sobre gerenciamento de risco, tá? Digamos que você acabou de começar na bolsa, você está ali, passou o seu prazo ali no simulador, você aprendeu a usar a ferramenta de comprar, de vender, né? E você está ali buscando, por exemplo, R$ 50 por dia. R$ 50 por dia, pessoal, são 250 pontos. Tem barra dos 5 minutos de 500 pontos. Tá? Então, muitas vezes com um trade você vai conseguir realizar, por exemplo, a sua meta. Tá? Se a tua meta, por exemplo, por 3 meses vai ser fazer R$ 50 por dia, né? Ela é uma boa meta. Né? Você estipulou uma meta, você faz a sua meta, você desliga o computador, você vai estudar, você vai ler, você vai criar novos parâmetros, você vai fazer backtest, você vai fazer replay de mercado. Para quê? Para você se aperfeiçoar. Né? Quanto mais você se aperfeiçoar, não estou falando que você tem que estudar 1 milhão de coisas, você tem que estudar isso daqui, aquilo que já está pronto, aquilo que já está posto. Você tem que validar. Falei, cara, quando vira Fab 4, olha, não é que é verdade, rapaz? Olha, quando que virou Fab 4 de verdade aqui? Virou quando a média móvel de 50 estava abaixo da 200, né, que foi o que o Luciano falou. As médias também é interessante que elas estejam abaixo. A média móvel de 20, a média móvel de 9. Então tá todo o preço e todas as médias abaixo aqui. Rapaz, eu vou vender aqui nesse gatilho aqui, ó. Vendi, estava perto do topo do fundo duplo, né? Aqui tinha um fundo, aqui tem outro fundo. Né? Vendi bem aqui, tá? Gatilho de venda deu ali, eu vendi bem aqui. Meu stop tá onde? Tá bem aqui. Tá protegido pelas médias, tá? Teu stop tá protegido pelas médias. O que que rolou aqui? Um topo mais baixo. Opa! Topo mais baixo, stop protegido pelas médias, legal, tá ficando um negócio mais favorável. Mas minha entrada tá aqui, eu tô no prejuízo. Deu outro gatilho de venda. Falei, agora eu já tô um pouco mais confortável, né? Eu vendi, voltou um pouco contra mim, agora tá virando um PC de venda, né? É um setup legal. Falei, beleza, opa, outro gatilho, voltou um pouco, rapaz, já tá ficando chato esse negócio. Aí tem uma barra que acaba rompendo a movimentação. Rompeu esse pivô, pessoal, né? Rompeu o pivô, o que eu posso esperar até? Posso até voltar aqui para descer mais. Por quê? Porque a média móvel de 20 está vermelha, a média móvel de 9 está vermelha, os preços estão descendentes, tá? Ele armou ali um topo mais baixo, agora rompeu. Né? Então, a estrutura de baixa está sendo mantida. Tá? Eu não estou vendo renovação de máximas para eu começar a me preocupar. Beleza? Então, você tem que ir formando isso daqui, que é para você entender, né, que é como o preço se movimenta. Né? O que, que ele fez aqui, ó, por exemplo, em estrutura de mercado. Né? Desenhando isso daqui, ó, aqui do lado. O preço veio até aqui, certo? Voltou para fazer esse topo aqui, veio fazer o fundo duplo, fez um topo mais baixo, rompe a movimentação, né? E nem volta praticamente, né? Porque aí ele acabou só descendo, né? Voltou só aqui, tá? Então você tem que entender que a movimentação natural do preço é essa, tá? E falando sobre gerenciamento de risco, né? Que eu acabei não encerrando, eu vejo que assim, nosso trade system é um trade system extremamente assertivo. Então você vai fechar muito mais dias positivos do que negativos. Então, assim, se a sua meta é R$ 50 por dia, eu colocaria já lá na plataforma, clicaria ali em ferramentas, né? Deixa eu ver se dá para eu colocar isso daqui aqui. Eu faria isso daqui, ó. Para quem está começando, ter controle é extremamente interessante, né? O que é ter controle, né? É você aumentar, né, os níveis de controle sobre você mesmo. É você vir aqui, ó, por exemplo, na plataforma. Quantos trades eu tenho por dia? Que tal no máximo 5? Você nunca vai ter um dia de fúria se você limitar a sua plataforma. A plataforma vai bloquear, né? Lógico, a plataforma vai bloquear nesse dia aqui, né? E beleza, você não vai conseguir fazer mais que 5 trades, né? Vai ser um alerta para você, para que você não entre, por exemplo, num dia de fúria, né? Tente fazer 50 trades por dia, porque quanto mais operações você abre, né, de forma aleatória, às vezes tem gente que fala assim, abriu a primeira hora, a pessoa foi lá e fez 30 operações. Eu falei, meu Deus do céu, como que a pessoa conseguiu ver 30 operações ali nessa primeira hora? Né? Às vezes eu vi duas, né? Ou vi uma, ou às vezes não vi nenhuma. Né? Tá. Tem dias que abriu em lateralidades bem complexas, né? Que ficou a primeira hora que não deu para fazer nada. Né?
lateralidade estreita, a não sei que você queira operar lateralidade, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, perda total maior que R$ 50. Se a minha busca é de R$ 50 por dia, né, eu acho que eu não devo me dar o luxo de perder mais do que aquilo que eu busco, né, de forma alguma, né? Então, se eu estou buscando fazer R$ 50 por dia, o ideal é que eu não pense em perder mais do que R$ 50 por dia. E aí você dá um OK aqui, ó, e aí você limitou, né, a sua plataforma a perdas maior do que R$ 50 por dia, né, e alcançar o número máximo de operações de 5 operações. Assim você evita a possibilidade de perder muito e você evita a possibilidade de entrar num dia de fúria, né? Tá? Então aqui, né, se eu coloco aqui R$ 50 por dia, vou ter direito, se eu errar um trade, por exemplo, com um stop de 250 pontos, o meu dia acabou, tá? E se o meu dia acabou e eu errei, eu perdi esse trade, eu encerro o dia, tá? Eu encerro o dia, né? Por que eu encerro o dia, né? Porque eu cheguei no meu limite de perda, tá? É justamente para eu não sair do controle. Para quem está começando, vocês vão precisar de ferramentas de controle. Isso dali que eu falei é uma boa, né? Porque evita de você querer fazer 300 operações por dia, porque nessas 300 operações por dia provavelmente você vai ficar devendo muito mais do que os R$ 50, né? Fora as taxas, né, da B3, tá? Então, tenta experimentar, né? Usar esses mecanismos de defesa, experimente essa ideia do gerenciamento de risco, né? Se você não gostou desse, pesquise, estude outro, tá? Mas o seu gerenciamento de risco, ao meu ver, não deve ser negativo. Digamos, se eu busco R$ 2.000 por dia, eu não posso me expor a um stop, né? Por exemplo, de R$ 4.000. Por quê? Porque se eu busco um e perco dois, minha matemática pode ficar negativa. Mesmo eu tendo uma assertividade boa, né, a minha matemática pode ficar negativa, tá? Então eu acredito que é isso, pessoal. Então, resenha rápida, né? Estrutura de mercado, gatilho saindo das médias, backtest, replay de mercado, tá? Estudar ao máximo o seu operacional, pegar o máximo disso daqui, né? Entender que, opa, que bacana isso daqui, cara. A região de volume ali segurou o preço, tá? Quando que isso daqui funciona? Formou uma lateralidade, né? Quando que a gente tem lateralidade? Olha a região de volume ali travando o preço, olha o tanto que travou, tá? É realmente você aproveitar ao máximo as peças aqui do seu operacional, tá? Entender aquela ideia lá de distanciamento das médias, quando o preço atinge esse tipo de região, né? Quando o preço atinge regiões de interesse, tá? Quando você entende, né, que lateralidades o preço tende a falhar, renovar máximas e mínimas, né? Você pode tirar vantagem disso, certo? Então, realmente conhecimento aqui vai ser poder. Então, você conhecer essas ideias trazidas pelo Al Brooks, né, que está ali já dispostas lá no canal, lá na playlist lá de aulas livres, né, para você realmente ganhar tempo de tela, ganhar conhecimento de mercado, tá? E aproveitar da melhor maneira que tem, né, o Trade System em si, né, todas as peças, né, pessoal, entender que essa média, quando ela fica vermelha, tem tendência de descer muito mais. Quando ela fica nesse tom de azul aqui, tem uma tendência de subir. Tá? Falhou aqui no topo duplo, isso aqui é contra a tendência. Lembrar lá que você não pode operar, por exemplo, só olhando os 2 minutos ali, se você não viu se tinha ou não espaço ali no M60. Tá? E aí juntar, né, pessoal, tudo isso, né, juntar as peças do quebra-cabeça, como o Brooks fala, né, e fazer isso, né, de maneira prazerosa, né, pessoal, tá? Observar as estruturas de mercado, né? É fazer isso de maneira prazerosa, né? Tá? Gostando do processo, né? Gostando disso aqui, né? Na verdade, para quem ama esse negócio aqui, acaba sendo sempre muito fascinante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, acho que eu me alonguei pra caramba, tentei ser breve no vídeo, tá? Mas escolheram o tema mais longo, né? E eu acho que eu falei pouco ainda da parte emocional. Mas aí acho que fica pro próximo vídeo, né? Porque aí era como desenvolver o mindset de sucesso, né? E aí a gente podia conversar bastante sobre a questão do Mark Douglas, né? Do Trading the Zone, né? Que fala bastante sobre isso. Beleza, pessoal? Valeu, bom final de semana, restinho de final de semana, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Comenta.
E assim o YouTube vai dando mais visibilidade, né? E em breve a gente vai disponibilizar, né, o operacional completo para os nossos membros, né, ali de maneira gratuita, tá? E uma sala do Telegram, né, onde eu vou mandar algumas análises ali e algumas em tempo real, né, para dar um auxílio para a galera. Beleza? Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.